Há séculos atrás, em uma época de sombras e desespero, um jovem órfão perde os pais para uma terrível doença que assola sua pequena aldeia. Com o coração pesado, ele se vê responsável por sua única irmã, a única família que lhe resta. A vida tem sido cruel, com fome e frio como companheiros constantes, e nenhuma mão amiga à vista. Cansados de lutar para sobreviver nas sombras da pobreza, os dois irmãos decidem que é hora de tentar a sorte em terras desconhecidas. Eles reúnem o que lhes resta, enchem a antiga carroça que outrora pertencera ao pai e preparam seu último cavalo fiel. Determinados, partem pela única trilha que conduz para fora da aldeia que, em algum momento, foi seu lar. Eles transbordavam de esperança enquanto se aventuravam em busca de uma nova vida, embora o medo ainda sussurrasse inquieto em suas mentes. Enquanto os irmãos percorriam a trilha sinuosa na floresta, mergulhados em uma conversa animada, a iminência do pôr do sol escapava completamente de sua percepção. O céu, tingido de tons dourados e laranja, parecia anunciar uma noite repleta de promessas e desafios, embora eles ainda não soubessem das maravilhas e ameaças que a escuridão da noite lhes traria. De repente, um som misterioso ecoa pela floresta, fazendo com que a apreensão se apodere deles. Como um raio, uma sombra misteriosa se lança em direção aos dois irmãos, lançando-os violentamente da carroça. O garoto bate a cabeça no solo e perde os sentidos. Quando finalmente recobra a consciência, seus olhos se abrem para uma visão horripilante. Uma criatura aterrorizante, olhos faiscando de desejo voraz, o encara, pronta para lançar-se ao ataque. O suspense é palpável enquanto a cena se desenrola diante de nossos olhos. O animal se lança ferozmente em direção ao garoto, que se defende com determinação, usando suas próprias mãos como escudo. As mandíbulas do animal cravam-se ferozmente em seu braço, enquanto ele luta para arrastá-lo em direção ao matagal sombrio. Mas no ápice da tensão, um estrondo estrondoso irrompe nas proximidades, fazendo com que o animal se encolha e fuja, dissipando-se na escuridão. Nesse instante, o garoto percebe com angústia que sua irmã desapareceu, consumido pela escuridão. Deixando para trás o medo que o atormentava, ele toma uma decisão corajosa. Com o amor por sua irmã a arder em seu coração, ele se aventura intrépido na floresta misteriosa, determinado a trazê-la de volta, não importando os perigos que possam surgir. No entanto, algo extraordinário começa a acontecer com ele. Ele percebe que sua audição capta ruídos e sons que jamais imaginara. Sente cheiros que desafiam a compreensão. E os ferimentos que antes o afligiam não causam mais dor. Seus sentidos parecem ter sido ampliados em uma magnitude inimaginável, tornando-o quase sobrenatural. Com sua percepção aguçada, ele rastreia o odor deixado por sua irmã, seguindo-o sem hesitar. Contudo, subitamente, ele perde o rastro dela, substituído por um cheiro forte de lobo que impregna o ar. Neste momento, seu corpo exausto sucumbe ao poder avassalador da metamorfose que o tomou, e ele desmaia, as consequências desse novo estado ainda desconhecidas. No dia seguinte, ele acorda completamente curado de seus ferimentos e percebe que agora está em perfeita sintonia com a natureza, como se fosse parte dela, um espírito livre em seu habitat. Suas novas habilidades sensoriais o alertam para a presença de algo se aproximando. Ele capta um odor amigável no ar, mas sua visão revela uma imagem diferente. Um lobo se aproximando, com olhos perspicazes cravados nele. O coração do garoto acelera sem entender a intenção do lobo. No entanto, quando o lobo se aproxima, ele simplesmente o encara. Uma conexão inexplicável entre os dois. Com um último olhar, o lobo vira as costas e desaparece na densa vegetação, seus passos se afastando gradualmente. Vários anos se passam desde aquele evento enigmático, e o garoto já não é mais o mesmo. Sua jornada e sua ligação com a natureza o transformaram, moldando-o em um ser único e misterioso. No topo de uma majestosa colina, contemplamos Lucian, o garoto que anos atrás enfrentou o terrível ataque do lobo ao lado de sua irmã. Todos os dias ele sonha em descobrir o que aconteceu com ela. Hoje sua irmã permanece desaparecida desde aquela fatídica noite. Mas as memórias daquela noite jamais desapareceram de sua mente. Ele nunca perdeu a esperança de encontrar sua irmã querida. E Lucian,
fez um juramento inabalável de achá-la. Nesse intervalo, Lucien decidiu que não poderia permitir que outros passassem pelo mesmo terror que ele e sua irmã vivenciaram. Ele se transformou em um implacável caçador de monstros, uma sombra que percorre as ruas e as imediações de várias cidades todas as noites. Ele ouve falar de um aterrorizante ataque de lobisomem que ocorreu em uma fazenda não muito distante, e movido por seu compromisso com a justiça e o desejo de proteger os inocentes, decide se dirigir até lá para investigar o que está acontecendo. Ele chega ao local e inicia uma conversa com os preocupados moradores. Um idoso relata como a criatura devastou suas cabras e, de forma trágica, tirou a vida de seu filho, que tentou enfrentá-la. Lucien, com determinação em seus olhos, responde: "Pode ficar tranquilo, senhor. Vou resolver esse problema para você." O homem fica perplexo com a coragem do jovem e questiona: "Mas você não tem nenhuma arma. Como pretende derrotar essa criatura?" Lucien sorri misteriosamente e responde: "Isso é algo que não posso revelar. No entanto, peço que confie em mim e não saia de dentro de casa nesta noite, não importa o que ouça." Com essas palavras, ele parte em direção à escuridão da noite, preparado para enfrentar o desconhecido e proteger os moradores daquela fazenda. Ele penetra na densa floresta, determinado a desvendar o mistério que assola a região. No momento em que avança mais profundamente na mata, seu olfato aguçado capta um aroma penetrante de lobisomem. Ele prossegue com cautela, mas subitamente, o odor se torna mais intenso, anunciando a proximidade do perigo. Em um piscar de olhos, o lobisomem irrompe das sombras, investindo furiosamente contra Lucien. Com reflexos ágeis, Lucien consegue se esquivar por um triz, revelando o olhar feroz e determinado do monstro que agora enfrenta. A batalha está prestes a começar. Lucien encara a fera, sua coragem inabalável refletindo em seus olhos, e então, com um grito estrondoso, ele solta um rosnado tão alto que ressoa por uma ampla distância, alcançando todos num raio de 5 quilômetros. Um som sobrenatural, como um chamado à batalha. Neste momento, o jovem, outrora pálido e franzino, dá lugar a um lobo de proporções gigantescas, de pelagem negra como a noite, com garras afiadas como lâminas. A batalha agora promete ser épica. O que ninguém sabia é que Lucien não era um lobisomem comum. Estranhamente, ele havia dominado a fera interior, assumindo um controle impressionante, mesmo quando se transformava em um lobo. O outro lobisomem investe novamente contra Lucien, lançando-se furiosamente contra ele. Suas garras rasgam o peito de Lucien, deixando profundas marcas. No entanto, algo incrível acontece segundos depois. Lucien exibe um poder de regeneração que nunca antes fora presenciado. Os dois lobisomens continuam a lutar de forma feroz, mordendo e arranhando um ao outro, como se estivessem em uma dança mortal. Mas o desfecho da batalha se aproxima rapidamente. Lucien, com um ímpeto selvagem, crava seus dentes no pescoço de seu adversário, infligindo um golpe mortal. Um uivo estridente corta o ar enquanto o inimigo de Lucien sucumbe à mordida feroz, marcando o fim da feroz e épica batalha. Lucien arrasta o corpo do lobisomem através da densa floresta até chegar à fazenda, onde mostra ao senhor da propriedade. No entanto, o ancião olha para o cadáver com uma expressão confusa, o que deixa Lucien sem entender. O senhor então diz: "Não foi este o lobisomem que nos aterrorizou há algumas noites. A criatura que nos atacou possuía uma pelagem branca e era muito maior do que essa aqui." Apesar da reviravolta inesperada, o velho faz um gesto de agradecimento a Lucien e conclui: "De qualquer maneira, agradeço pela sua ajuda, meu jovem." Lucien fica intrigado, pois nunca havia ouvido falar de um lobisomem com pelagem branca e do tamanho mencionado pelo senhor. Nosso jovem herói começa a se questionar sobre que tipo de lobo poderia ser tão poderoso e colossal. No entanto, Lucien permanece alheio ao fato de que ele está sendo observado de longe, nas sombras, por uma misteriosa criatura, cujos olhos famintos brilham. O lobisomem vira-se e desaparece na escuridão. Mas por que Lucien não notou sua presença? Com uma série de perguntas intrigantes, a mente de Lucien é um verdadeiro turbilhão de incertezas. O que poderia ter acontecido à sua irmã?
Seria ela ainda uma sobrevivente ou teria sucumbido à terrível fera? E é claro, como raios ele planeja enfrentar uma criatura de tamanho tão imponente? As soluções para esses enigmas eletrizantes vão ter que esperar até o próximo episódio. Fiquem ligados. E não esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações. E agora, contamos com o botão de apoio ao canal, para aqueles que desejam contribuir. Agradecemos a todos e nos vemos na próxima.